E no vídeo de hoje o papo vai ser um pouco diferente. Você vai aprender a como divulgar a sua loja de discos na internet depois da vinheta. Fala Desconector, tudo numa boa? Espero que esteja tudo bem com você. O papo de hoje vai ser um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui, né, cara? Já que um dos nossos vídeos deu uma viralizada boa, que é como vender discos na internet, já deixo o link aqui, eu resolvi trazer um pouco mais esse assunto, acreditando que vocês queiram ouvir um pouco mais. E o papo então hoje é como divulgar a sua loja de discos na internet, né? Aproveitar essa poderosa ferramenta que a gente tem hoje nas mãos e que muitas vezes a gente acaba não utilizando, muito por não entender um pouco, né, qual é o jogo que a gente está jogando. E a primeira dica, né, o primeiro passo para divulgar a sua loja de discos e, consequentemente, os seus discos, é entender a sua persona, né? Quem é o seu público-alvo, né? A persona nada mais é do que a personificação do seu público-alvo. Tem que entender para quem vocês estão falando, para quem vocês estão divulgando os seus discos, né? O que essa pessoa gosta, o que ela faz, quais são os hobbies dessas pessoas, com o que ela trabalha, com o que ela se identifica, quais canais de TV ela olha a internet, ela olha redes sociais. Entender todo esse conjunto, né? Também a parte um pouco mais psicológica dessa pessoa também é legal você dar uma mergulhada. Entender e criar essa persona vai fazer com que você tenha condições de direcionar a comunicação especificamente para um lugar, ao invés de ficar atirando para tudo que é lado, né, cara? Afinal, né, quem divulga para todo mundo acaba não divulgando para ninguém. Tópico número 2, super importante para você entender, é a questão da curadoria, né, cara? As lojas mais conhecidas de discos que você procura e tem na sua cidade, pode ter certeza que ela tem uma curadoria de discos, né? Então, assim, nasce numa ideia do dono, a partir disso ele busca informação dos discos que ele quer vender, né, cara? E conhece muito bem aqueles artigos, aqueles álbuns, conhece aquela discografia, né? Então, se tu for procurar aí, pegar alguns exemplos, existem algumas lojas que são focadas apenas no rap, no hip hop, outras muito mais focadas no rock, outras focadas num público maior, né, no público do pop, mas é importante que você, como dono da loja, tenha definido a sua curadoria. Isso está muito ligado com o tópico número 1, que é a persona, né, cara? Você quer atingir aquele tipo de público. Se eu quero atingir um tipo de público que gosta de rock, muito possivelmente eu tenho que entender quais são os gostos daquele tipo de público ali, e aí sim eu consigo conectar, né, fazer uma curadoria de discos e vender discos daquele determinado estilo. Lembrando hoje que a venda de discos já é nichado, né, cara? Não é todo mundo que tem um aparelho de toca-disco em casa, muito pelo contrário, né? Poucas pessoas têm. Então, se você consegue direcionar essa comunicação, né, principalmente os álbuns que você vende aí na sua loja, para aquela persona específica, você vai ser muito mais assertivo na comunicação e, consequentemente, vai ter muito mais vendas, né? Isso vai atrair muito mais vendas. Se você está gostando desse conteúdo, então fica até o final, que a última dica, a quinta dica, é a dica mais quente dessas dicas que tem aqui, e é importante você estar ligado nela, que pode ser sim um divisor de água das suas vendas online para o dos seus concorrentes. Tópico número 3 está totalmente conectado com o que eu falei agora, né, cara? A questão da curadoria, a questão da personificação, né? Da persona que você vai vender, né? É a questão da personificação da sua marca, né, cara? É importante você, através da curadoria, expor a sua marca, mas muito mais do que isso, tentar aproveitar outros tipos de canais de venda, como as redes sociais, para se expor lá, né? Mostrar a sua marca e personificar a sua marca, né? Existem grandes empresas como a Magazine Luiza aí que tem uma personificação de um boneco, outras empresas maiores como a Apple, né, do iPhone, tem o seu líder lá, o Steve Jobs, muito presente, né, cara? E com a sua marca, mesmo que você seja muito menor que essas grandes empresas, é igualmente importante você personificar, estar à frente do seu negócio, né, cara? Então, mostrar uma personalização, não através da curadoria apenas, mas também se mostrando, por exemplo, numa rede social, trazendo algum disco e explorando esse disco através da rede social, você vai conseguir muito mais se conectar, muito mais rápido com a sua audiência, com o seu público, porque pessoas, no final de tudo, pessoas se conectam e vendem e compram de pessoas. Negócio é feito de pessoas para pessoas. Por isso, personificar a marca é super importante. Depois que a gente já passou por esses 3 pontos aí, né?
descobrir quem são os seus compradores, entender a sua curadoria de disco que você vai ter na sua loja, a personificação da sua loja, né? Ou seja, o dono, né, cara? O dono é super importante. A gente vai para o item número 4. O item número 4 é escolher um dos canais de redes sociais específicos para você vender os seus discos, né? Por que eu digo um, né, cara? Porque normalmente o vendedor ele está envolto de diversas atividades. Então, quanto mais canais você tiver, mais trabalho de geração de conteúdo você vai ter que fazer. Então é importante você escolher um nicho, entende? O que a gente tem encontrado muito hoje, assim? A galera hoje está indo muito pro Instagram, né? As pessoas, tanto as pessoas mais velhas, que normalmente são os nossos consumidores de disco de vinil, como as pessoas mais jovens estão dentro do Instagram. Então, um bom canal de distribuição e de vendas hoje em redes sociais é um Instagram. Mas se você quiser, você pode extrapolar, né, cara? Criar um canal de vídeo no YouTube também é super importante. Tem algumas lojas que já fazem isso, né? Trazendo alguns álbuns e trazendo conteúdos super úteis para os seus públicos. Mas eu diria que talvez, neste momento, é melhor você escolher apenas um. Um canal também que é super forte, que normalmente atende a esse público mais velho, esse público consumidor, é o Facebook, cara. Os grupos de Facebook é um bom canal específico onde você pode vender os seus discos por lá, porque tem a faixa etária da galera que consome vinil, está muito dentro dessa rede social. O importante aqui é que você escolha inicialmente uma rede social para depois ir expandindo. Conforme você vai pegando o jeito com aquela rede social, vai gerando conteúdo para aquela rede social, vai gerando confiança naquele conteúdo que você está fazendo, você pode expandir para outras redes sociais também, que é super importante sim. Já que você chegou até aqui, fica ligado nessa quinta dica. Essa é a dica matadora que pode fazer a grande diferença nas suas vendas, cara. Se você prestou atenção no tudo que eu falei até aqui, principalmente a questão de rede social, você deve ter percebido, abrindo aí, fazendo uma análise dos seus concorrentes através do Instagram, por exemplo, que todos eles fazem o mesmo tipo de conteúdo. E as pessoas estão cansadas de receber conteúdos de vendas, cara. É sempre a capa e o preço, sempre a capa do disco e o preço, sempre a capa do disco e o preço. Cara, não é assim que você cria uma comunidade, não é assim que você cria um relacionamento com o seu cliente. O relacionamento ele começa antes da venda, né, cara? Então a hora de gerar confiança é agora. A internet é utilizada para isso, cara, para você gerar confiança antes mesmo de iniciar uma venda. Então, ao invés de você fazer um conteúdo igual a todas as outras lojas de disco que tem no Instagram, que tem nas comunidades do Facebook, como eu citei antes, ou mesmo no próprio Facebook, que tal você gerar esse relacionamento inicial? E como? Você deve estar se perguntando agora, pô, Marcelo, como é que eu faço para gerar esse relacionamento, né? Eu tô vendo todo mundo fazendo o mesmo tipo de post, eu vou embarcar nessa onda. Mas como eu faço para gerar esse relacionamento? Cara, esse relacionamento é super simples de fazer. Obviamente, você tem que se colocar na cabeça do seu público, né, cara? E aí, todo aquele estudo inicial que a gente começou falando, todas as etapas, identificação da persona, começa a fazer sentido agora, onde você vai gerar esse conteúdo. E o que é esse conteúdo? Seja útil para o seu público inicialmente, para depois eles virem a comprar de você, cara. Existe um gatilho mental da reciprocidade. Quando você entrega algo de valor gratuito, instintivamente esse gatilho é ativado no seu público, que faz com que ele, muito possivelmente, compre algo de você. E eu tô falando do quê, cara? Teu público tem uma necessidade específica, né? Como achar esses conteúdos que geram essa reciprocidade? São conteúdos úteis, cara. Muito, por exemplo, como limpar um disco de vinil, como higienizar um disco de vinil. Então pensar nesse tipo de conteúdo que seja útil para ele, como organizar uma coleção, como catalogar uma coleção, todos esses tipos de conteúdo vão ser úteis para o seu público final, justamente porque ele realmente precisa dessa informação para organizar lá os discos na casa dele, cara. Então é importante você estar ligado nisso, né, cara? Obviamente eu dei alguns exemplos, existem muitos outros exemplos, né? Você pode contar a história de um álbum, ao invés de simplesmente botar lá no Instagram e no Facebook post com a capa do disco e, o disco, portanto. Cara, conta a história, meu. E se tu prestou atenção também à questão da personificação
da marca, cara, é importante você ir pra rede social e trazer o disco, cara. Tá com o disco na mão, conta a história, fala um pouco da banda, onde foi gravado, em que ano foi lançado, qual selo foi lançado aquele disco. Tudo isso envolve, cara. Se você prestar atenção na questão de história, né, de contar história, é só pegar um exemplo muito clássico, né, cara? Eu não sou religioso, mas quem é, e é um livro que tá aí até hoje, que é a Bíblia, cara. A Bíblia tem mais de 2000 anos e conta uma história, cara. E essa história envolve pessoas, gera uma comunidade. E é isso que você precisa fazer, através do conteúdo, construir uma comunidade para sua marca antes mesmo de cobrar algo por isso, antes mesmo de fazer a venda. É aí que você começa a criar os relacionamentos, cara. Isso é muito fácil de fazer uma analogia com uma loja de discos física, né, cara? Pensa um pouco há anos atrás, onde existia mais, ou mesmo no seu caso, quando você ia a alguma loja específica, você não ficava batendo papo com o dono lá, ou com o vendedor responsável por um determinado departamento de música, o cara te explicava um pouco do álbum, contava um pouco da história. Então é justamente isso que você precisa fazer. Só que agora fica mais fácil de fazer isso, porque você não distribui um a um, né? Você não precisa estar com o vendedor e o comprador. Você vai estar distribuindo num canal que tem uma amplificação que pode pegar muito mais gente. Então, assim, se liga, cara. Tente fazer e entregar conteúdo que façam a diferença na vida da sua persona, do seu cliente. Isso vai te ajudar a vender muito mais discos e aproveite as redes sociais para isso. Era isso então, Disconnector, espero ter ajudado você como lojista, ou mesmo que tenha alguns álbuns em casa e queira vender, para começar a criar esse relacionamento, entender como é que se estrutura uma divulgação de internet, né, uma divulgação da sua loja de discos ou dos itens que você tem aí para vender na internet e aproveitar tudo isso. E eu quero fazer um convite aí para você cadastrar esses discos que você tem aí ou a sua loja lá na Desconecta, afinal a gente é uma plataforma que conecta vendedores a colecionadores de disco, e eu vou deixar no final deste vídeo mais alguns vídeos aí para você ver nessa linha de como posicionar a sua marca de discos na internet.